Olá, caríssimos, sejam todas e todos bem-vindos. Neste vídeo eu vou falar desta expressão 0 elevado a zero e qual que seria o valor dela. A resposta mais oficial, mais comum entre os matemáticos é de que isso é indeterminado, mas isso causa um certo espanto porque o x elevado a x tende a 1 e isso sugeriria que esse valor poderia ser assumido como 1. E há uma ou outra situação muito particular em que a gente convenciona interpretar o 0 elevado a zero como 1. Eu vou dar um exemplo. Então, essa aqui é a primeira coisa. 0 elevado a zero. Quando a gente tem uma conta em matemática que não dá para executar para aquele número, a gente busca uma abordagem indireta. Vocês já viram várias desses exemplos na vida. Por exemplo, quando a gente introduz o conceito de fatorial, a gente define o fatorial como produto, não é, de todos os números começando no próprio n, diminuindo de 1 em 1, até chegar no 2 e no 1. Isso faz sentido para 2 fatorial, 2 vezes 1, que dá 2. Para 1 fatorial, algumas pessoas estranham, mas dá para entender. Começa no 1, termina no 1. Então só tem 1. Não chego a fazer nenhum produto, mas o fatorial de 1 é 1. Já o fatorial de 0, eu não consigo aplicar essa definição. Então eu preciso abordar de forma indireta. O fatorial de 0 a gente convenciona que é 1, porque é bom que seja 1. Facilita a vida quando a gente vai fazer análise combinatória. Então, mesmo que eu não consiga calcular o fatorial de 0 por esta fórmula, eu digo que ele é 1 porque isso me ajuda. Mas é porque eu olhei as fórmulas de análise combinatória e pensei, poxa, a vida vai ficar mais fácil se eu adotar que o 0 fatorial é 1. Mesma coisa aqui. Eu não consigo fazer 0 elevado a zero. Eu consigo fazer uma série de potências concretamente, mas não o 0. A primeira pista, a primeira coisa que a gente eu gostaria de olhar é o x elevado a x. X elevado a x, eu posso fazer uma tabelinha. Isso aqui eu fiz com uma calculadora bem simplinha. Só coloquei 2 casas decimais. Se o x é meio, meio elevado a meio dá 0,71. Se o x é um décimo elevado a um décimo dá 0,79. 1 centésimo elevado a 1 centésimo, 0,95. 1 milésimo elevado a 1 milésimo já dá 0,99, começa a aparecer um monte de noves. Essa tabela está mostrando de uma forma bem convincente que o x elevado a x tende para 1 quando o x tende para 0. Então, essa pergunta que está embutida aqui nessa conta, sim, o x elevado a x, quando o x tende a 0, tende para 1. É possível demonstrar isso de uma maneira mais formal. Quem nunca estudou cálculo vai acreditar um pouquinho no que eu vou falar. Eu vou fazer um argumento usando derivada e cálculo. Quem já estudou cálculo vai acompanhar o que eu vou fazer, mas só então peço licença para quem não estudou cálculo ainda. Em 1 minutinho eu vou fazer uma continha aqui. Imagina que eu quero calcular x elevado a x. Chama isso aqui de h de x. Quando eu tenho potências, uma estratégia para simplificar a minha conta é tomar logaritmo. Então eu vou tomar o logaritmo de h de x, logaritmo de base e, logaritmo neperiano. Então ln de x elevado a x é x ln de x. Aquela propriedade do logaritmo que o expoente desaparece. Então agora eu vou analisar o ln do h de x, não o h. Eu quero entender o h, mas eu vou olhar o que acontece com o ln de h. Acontece que x elevado a x vezes ln de x, eu posso escrever como ln de x sobre 1 sobre x. Coloquei o x no denominador do denominador, é a mesma coisa. Quando o x tende a 0, isso tende a menos infinito, gráfico do logaritmo.
Quando x tende a zero, ele vai para menos infinito. E quando x tende a zero, isso vai para mais infinito. Menos infinito mais infinito é uma indeterminação para a qual a gente pode usar a regra de L'Hopital. Então, quem já estudou cálculo sabe que isso aqui pode ser calculado pela regra de L'Hopital, em que a gente deriva em cima e embaixo e vê. O derivada do de cima é 1 sobre x, derivada do de baixo é menos 1 sobre x2. Isso aqui é a mesma coisa que x2 sobre x, que é x. Quando o x tende a zero, isso tende a zero. Então, x ln de x tende a zero. Então, o ln do h de x tende a zero. Mas se o ln está tendendo a zero, para quanto está tendendo o argumento? O argumento está tendendo a 1, porque ln só dá zero quando a gente calcula no 1. Então, ao concluir que o ln de h, que é xln, está tendendo a zero, eu tenho como subproduto que o h tende a 1. O h é a minha expressão, esse limite é 1. Aqui dá uma vontade de falar, né, que então vamos adotar que que 0 elevado a zero é 1. Na verdade, o que acontece agora é que os matemáticos olham para isso de uma maneira mais sofisticada. A pergunta é a seguinte: é verdade ou não a seguinte coisa? Se limite para x tendendo a zero de f de x, uma função genérica, é igual a zero, e é o limite para x tendendo a zero de uma função g de x, uma função genérica. Duas coisas que tendem a zero. Pergunta, sim ou não, isso implica ou não implica? É verdade ou não que o limite de f de x elevado a g de x seja 1? Sempre que eu tiver uma base indo a zero, um expoente indo a zero, será que a base elevado ao expoente dá 1? Se a resposta para isso fosse sim, os matemáticos iam adotar que 0 elevado a zero é 1. Porque sempre que a base vai para zero, o expoente vai para zero, essa base elevada ao expoente tendendo para 1, vamos adotar que é 1. Só que a resposta é não. Isso não é um teorema geral. Na verdade, se tem exemplos em que a base tende a zero, o expoente tende a zero, e a potência pode tender para aquilo que você quiser. Tem um exemplo que não é complicado de acompanhar, só usando um pouco de teoria de logaritmos. Vou pegar essa situação que está. Então, a pergunta é verdade? A resposta, não. Então, isso é falso. Olha esse exemplo. X elevado a 1 sobre ln de x. Vou colocar, como quando o x tende a zero, o ln fica negativo, eu vou colocar um menos aqui só para ficar tudo positivo. Quando o x tende a zero, vamos fazer o x tendendo a zero por valores positivos, porque potência para negativos não funciona muito bem, né? Então vamos fazer tudo positivo. O x é positivo tendendo para zero. Então o x tende para zero. X positivo tendendo para zero, o ln tende para menos infinito. 1 sobre ele tende para zero. E eu ponho menos para ficar valor positivo. Daria para deixar com mais também, daqui a pouquinho vocês já vão entender. Então aqui eu tenho o expoente tendendo a zero, a base tendendo a zero, e se eu fizer uma tabela como essa, numa calculadora, vocês vão ver que não tende para 1. Eu até fiz as contas, estava tendendo para 0,37. Isso aqui, quando eu fiz uma tabelinha como aquela, estava tendendo para 0,37, até o número em que eu fui, e não para 1. Mas, na verdade, não é qualquer coisa o 0,37, é 1 sobre E. Na verdade, isso aqui é constante, igual a 1 sobre E. Olha que coisa, a gente não percebe quando
olha desse jeito, mas isso aqui é x elevado a menos 1. 1 é ln de E sobre ln de x. X elevado. Isso é x elevado a menos fórmula de mudança de base de logaritmo. ln de E sobre ln de x. Isso aqui é o ln de E na base x. A fórmula de mudança de base de logaritmos é assim. Logaritmo de A na base B é logaritmo de A na base C, logaritmo de B na base C. Tem que ser um quociente de logaritmos de mesma base, C e C. Desaparece a base C e fica log do de cima na base do de baixo. Então fica log de E na base x. Bom, mas isso aqui é x elevado a ln. Esse expoente vem para cá, então fica 1 sobre E na base x. Mas x elevado a ln na base x é operação inversa, cancela. Sempre que você tem a elevado a log na base a, isso se cancela. A resposta é o que estiver aqui na frente. Então isso aqui é 1 sobre E, que é o 0,37. Se não puser o menos aqui, se faz um raciocínio semelhante e vai tender para I. Então tudo isso está mostrando o quê? Que eu posso ter base tendendo a zero, expoente tendendo a zero, e o base elevado ao expoente pode tender para qualquer coisa, não tende necessariamente para 1. Por isso que os matemáticos, em geral, dizem que o zero elevado a zero é indeterminado e não atribuem o valor 1. Uma ou outra vez, para simplificar alguma fórmula, a gente convenciona que o zero elevado a zero é 1. Quando a gente estuda a série da função exponencial, por exemplo, a gente põe lá, interpreta aqui que tem um terminho aqui, interpreta que zero elevado a zero é 1, para que aquela série fique bonitinha, bem escrita e fácil. Mas isso é bem pontual. Como regra geral, a gente não atribui um valor para o zero elevado a zero. Tem um pouco de cálculo nisso, mas para quem não estudou cálculo, fica a seguinte mensagem. Você pode ter a base indo para zero, o expoente indo para zero e a expressão final não tendendo para 1. Como ela não tende para 1, a gente não vai atribuir o valor 1, já que pode ser qualquer coisa. Tá ok? Legal.